Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o conselheiro José Roberto Neves Amorim, enfocando o tema competência, composição e atribuição do Conselho Nacional de Justiça. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe também de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Entre elas, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar ainda pela observância do artigo 37 da Constituição Federal e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida a recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador de Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com uma grande personalidade do mundo jurídico do nosso país e do Poder Judiciário, obviamente. É o conselheiro José Roberto Neves Amorim, que é uma honra para nós ele estar aqui para conversar com você, telespectador, para dizer a você aquilo e informar a experiência dele não só como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas também como conselheiro do CNJ, ou seja, Conselho Nacional de Justiça. Então, em rápidas palavras, eu vou dizer quem é o desembargador, o conselheiro José Roberto Neves Amorim. É desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segunda Câmara de Direito Privado, conselheiro de Conselho Nacional de Justiça desde agosto de 2011, vice-diretor e professor de Processo Civil da Faculdade Armando Álvares Penteado, FAAP, mestre em Direito das Relações Sociais, Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tema da dissertação: Direito ao Nome da Pessoa Física, sob a orientação da professora doutora Maria Helena Diniz,
em 2002. Doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tema da dissertação: Coisa Julgada Parcial, sob orientação do professor Sérgio Shimura. Eu tenho aqui os trabalhos publicados do eminente conselheiro, não é? Que, afinal de contas, são inúmeros. E o currículo deste homem é extenso. Mas eu vou apenas transmitir alguns trabalhos feitos por ele. Direito ao Nome da Pessoa Física, obra publicada pela editora Saraiva, 2003. Locação, Aspectos Relevantes, coordenador e coautor, obra publicada pela editora Método, 2004. Condomínio Edilício, Aspectos Relevantes, coordenador e coautor, obra publicada pela editora Método, 2005, primeira edição e segunda edição, 2006. Há outras, há inúmeras publicações pelo eminente conselheiro. Eu apenas disse algumas. Mas nós queremos ouvir. Queremos ouvir esse homem que tem uma experiência e uma maturidade a toda prova. E é isso que nós queremos saber. Queremos saber dele o que acontece, não é, no CNJ. Como vai, conselheiro? Tudo bem? Tudo bem, desembargador. É uma honra e um prazer estar aqui, poder participar desse programa junto com o senhor. Mas é uma honra nossa, porque, conselheiro, você, além de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é desembargador do Tribunal de Justiça. E você foi guindado para o CNJ, não é, por indicação do presidente do Supremo Tribunal Federal, correto? Correto. Eu fui indicado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, pelo plenário. Recebi a honraria de ter os 11 ministros a escolher o meu nome, a referendar o meu nome, para que eu pudesse ser sabatinado no Senado Federal e posteriormente nomeado pela presidente Dilma. E creia que os seus colegas aqui de São Paulo se sentem muito honrados com isso, porque ter um desembargador, não é, representando, não é, o judiciário paulista, não é, no Conselho Nacional de Justiça. Isso é muito importante. Eu vejo isso no maior tribunal do país, efetivamente não pode deixar de ter um representante. Infelizmente, nem sempre é assim, porque a escolha pode recair sobre qualquer desembargador brasileiro. Mas, de qualquer forma, representar o meu tribunal, do qual eu faço parte há 30 anos, é uma honra muito grande. Muito bem. E, como disse, repito, a honra é nossa. Bem, conselheiro, quais são as funções principais do CNJ? Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ele foi criado pela Emenda 45 de 2004 e implantado efetivamente em 2005. Portanto, ele está hoje na 4ª composição, né? E a Emenda Constitucional trouxe, então, aquelas atribuições que estão no artigo 103b da Constituição Federal. E são inúmeras as funções, mas as principais funções do Conselho são efetivamente ajudar o Poder Judiciário na sua gestão, na gestão administrativa, na gestão financeira, né? Essa gestão que permite ao Judiciário se desenvolver cada vez mais. Então nós estamos para ajudar o Poder Judiciário e os tribunais que compõem o Brasil a melhorar a prestação jurisdicional de várias formas. Né, apresentando políticas públicas importantes, né, tema extremamente importante, a fiscalização do trabalho do Poder Judiciário, a fiscalização do magistrado. Né, e muita gente acha que o Conselho Nacional de Justiça está lá apenas para exercer a punição e a fiscalização do magistrado. Essa é uma parte pequena do Conselho Nacional de Justiça. As pessoas veem isso porque a mídia dá ênfase a esse tipo de aspecto, que é a punição do magistrado. Mas, na verdade, não é isso. O Conselho Nacional de Justiça ele tem uma grandeza muito maior. Ele foi criado para outras funções e outras missões que efetivamente trarão ao Judiciário, ao longo do tempo, uma visibilidade e uma melhoria da prestação jurisdicional. Então, esse problema da punição e da fiscalização, ele existe. A gente efetivamente tem que zelar pelo Poder Judiciário, e zelar pelo Poder Judiciário significa banir dos seus quadros aqueles que não são dignos de utilizar a toga. Então, esses são aqueles que efetivamente têm que ser retirados do Poder Judiciário, assim como acontece em qualquer carreira.
o médico que não serve para ser médico, o engenheiro, o economista, o juiz é a mesma coisa. Ele também tem que sofrer essa fiscalização, porque ele, quando no exercício da função pública, ele recebe daquele contribuinte que paga para que o judiciário preste um serviço digno ao cidadão. Muito bem. É excelente você, telespectador, ouvir essas informações, porque percebe que é totalmente diferenciada daquilo que a mídia propaga. E o conselheiro colocou de uma forma brilhante. A mídia propaga uma coisa, mas a verdade é esta. A punição, ela existe, como bem disse, para punir aqueles que não são credenciados para servir a sociedade. Não é isso? Exatamente, são dignos da toga. Ótimo, muito bem. O objetivo desse programa, conselheiro, é exatamente esse, é informar e bem informar a sociedade. Informar a verdade, que essa é a nossa missão. Muito bem, eu fiquei satisfeito com a sua resposta e eu agora pergunto qual tem sido a atuação do CNJ nos processos disciplinares envolvendo o magistrado. Eu queria, então, que o conselheiro desse uma explicação detalhada sobre o assunto. Por favor. Os processos disciplinares que envolvem magistrados, eles chegam ao CNJ de duas maneiras, né? Ou eles chegam diretamente, ou eles vêm por meio de uma inspeção que eventualmente possa ser efetivada pela Corregedoria Nacional. Então, a Corregedoria Nacional visita os tribunais e, ao encontrar eventualmente alguma irregularidade, ele então abre um procedimento para que a gente abra uma sindicância e depois um procedimento administrativo. Primeiro uma sindicância, para que possa haver uma averiguação prévia, para que não se tenha algum tipo de problema em relação à abertura de um processo administrativo, que efetivamente, quando a gente percebe que o processo administrativo, quando aberto, ele afeta o magistrado. É como um processo crime contra alguém. E a pessoa fica efetivamente abatida, ela perde o estímulo, às vezes, pelo trabalho, até demonstrar, muitas vezes, que ela não participou daquilo. Ou até se demonstrar que ela participou e aí ela deveria ficar efetivamente abatida e preocupada. Claro. Né? Mas, na verdade, a gente tem que ter elementos suficientes, o que a gente pega pela sindicância, para poder abrir um procedimento administrativo com maior segurança, né? Permitindo, inclusive, a possibilidade da pessoa já se manifestar na sindicância, né? Então, isso é extremamente fundamental. Nós recebemos também denúncias de pessoas no CNJ contra magistrados, né? Muitas denúncias, a grande maioria das denúncias, ela é efetivamente arquivada, que são aquelas denúncias das partes que perderam o processo, ficam insatisfeitas com a decisão do magistrado, ou as decisões jurisdicionais. Então, o CNJ, ele não tem essa função de tribunal revendo decisão jurisdicional. Então isso é fundamental. E as pessoas ficam descontentes e acabam representando o magistrado e a gente então determina o arquivamento quando percebe que é efetivamente jurisdicional. No entanto, existe algum limite entre o jurisdicional e o administrativo também, em que o juiz, ao praticar um ato jurisdicional, ele comete uma infração ética. Por exemplo, quando ele, num processo, libera uma guia indevida. O ato é jurisdicional, mas por ser uma guia indevida, um levantamento sem qualquer fundamento dentro do processo, isso gera um processo disciplinar administrativo. Por quê? Porque ele, no exercício da jurisdição, ele cometeu uma falta ética. E aí violou o Código de Ética da Magistratura. Aí é o problema de corrupção ativa, corrupção passiva. Então aí nós processaremos, não pelo ato jurisdicional, mas por ter praticado um ato administrativo ligado ao ato jurisdicional em infração ética. Então esse é uma outra separação. E aquele que é o processo administrativo puro, em que há infração efetivamente do magistrado, violação à LOMAN, ao Código de Ética da Magistratura, e aí, então, será aberto um processo para a apuração e a punição. Então percebe, telespectador, como você está seguro com o CNJ, com essa vigilância, uma vigilância, não é? É uma vigilância em prol da sociedade, em prol da magistratura, em prol do Poder Judiciário.
esta é a segurança que nós entendemos que o nosso querido conselheiro nos traz, não é? E conta pra gente algum fato peculiar que te ocorreu em algum processo disciplinar. Antes de eu dar esse exemplo, digamos assim, eu gostaria só de deixar claro uma outra situação, que muita gente, o Conselho Nacional de Justiça pune o juiz com a pena máxima de aposentadoria compulsória. E aí o cidadão fala, poxa vida, mas a aposentadoria compulsória é um prêmio. É um prêmio. Né? Porque às vezes o juiz já é antigo e vai receber então o salário integral. Temos aqui dois reparos, duas observações a fazer. A primeira é que nós não podemos dar uma pena maior do que aquela que a lei prevê. E a pena máxima que a Lei Orgânica da Magistratura prevê é a aposentadoria compulsória. Então nós não poderíamos fugir a isso. Mas há uma consequência que as pessoas não enxergam, evidentemente porque são leigas, mas que é importante, é a consequência criminal da punição administrativa. Porque se na punição administrativa ele é aposentado, recebe aposentadoria compulsória em decorrência de um ato que seja imputado a ele como crime, isso vai ao Ministério Público, o Ministério Público abre um processo crime, e quando ele é condenado no processo crime, aí ele perde aquela aposentadoria que ele havia recebido. Então, não é uma punição totalmente inócua, como muita gente percebe. Muita gente fala, é um prêmio. Na verdade, não é um prêmio. Não é um prêmio. E esquece-se que o processo crime virá em seguida para cassar essa aposentadoria. O que nós, evidentemente, seria muito melhor se nós pudéssemos fazer isso diretamente. Mas não podemos por quê? Porque a lei nos limita. É a mesma coisa que nós pegarmos o Código Penal e alguém comete uma infração que a pena máxima é 5 anos, o juiz simplesmente fala, não, hoje vai ser 10 porque eu quero que seja 10. Eu não posso fazer isso. Se a lei me diz que é 5, é 5. Se a lei diz que é aposentadoria compulsória, é aposentadoria compulsória. Claro, e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não é verdade? Ele vai, então, verificar se há ou não possibilidade de propor, de oferecer a pretensão punitiva. E da pretensão punitiva, este juiz será julgado. Correto? E terá sua aposentadoria eventualmente cassada. E a pena máxima que pode ser aplicada é a cassação da aposentadoria compulsória. Portanto, ele não será beneficiado como muita gente pensa. Então, telespectador, esta é uma informação preciosíssima, porque nós estamos acostumados a assistir pela mídia uma outra informação. Ele foi condenado a um prêmio. Não é assim. O conselheiro aqui tem autoridade suficiente para dizer a você aquilo que, afinal de contas, acontece. E é isso mesmo que acontece. Nós sabemos que é isso que é o que ocorre. E a mídia agora tem que saber que esta composição que tem um limite máximo, ou seja, ele será julgado criminalmente. E do julgamento criminal haverá uma sentença, uma decisão, e a decisão, então, será a cassação do prêmio, vamos dizer assim, entre aspas. Não é isso? Exatamente. Isso é muito bom, viu, conselheiro, nós explicarmos isso ao povo, porque o povo necessita dessas informações verdadeiras. Exatamente. Mas então eu perguntava a respeito de algum caso peculiar que te chamou a atenção no Conselho Superior, no Conselho Nacional de Justiça? Nós tivemos alguns casos assim, interessantes, né? Como o do juiz que visitava a parte na casa e acabou tendo um relacionamento com a parte. Então, houve até uma situação muito engraçada, a mídia até publicou, né, na prestação jurisdicional a domicílio, né? Então, essas são situações, nós já vimos isso, né? Mas sempre a maioria dos casos, há sempre envolvimento, o juiz nunca age sozinho, né? Ele age, às vezes, por interpostas pessoas, ligados, por exemplo, a advogados que vão intermediar o juiz com as partes, ou com alguém que seja de interesse. Então, esses são os casos que a gente nota que dificilmente o juiz, ele atua, quando ele é punido
como magistrado. Mas outras pessoas são punidas com ele também. Né? O advogado, às vezes, que atuava junto e vai ser punido pela ordem, né? O membro do Ministério Público que fazia vistas grossas para determinadas situações será punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a maioria dos processos a gente percebe que o magistrado age sempre com outras pessoas. Dificilmente ele age diretamente. Então, as pessoas que compõem essa ação serão também dispostas a um processo criminal. Isso, nas suas classes, nos seus Claro. entes de classe, mas também criminalmente, juntamente com o juiz. Quer dizer, antes, obviamente, um processo administrativo ou na ordem dos advogados do Brasil, Isso. ou então em qualquer... O Conselho Nacional do Ministério Público. Isso. E depois gerará um processo crime tal qual será feito com o juiz. Muito bem, ótimo, muito bem. Eu fiquei satisfeito com esse exemplo que foi dado. Porque o telespectador, às vezes, eu me coloco no lugar do telespectador. E agora, pergunta para ele, me diga um caso concreto. Não é? Então, o telespectador, o conselheiro já nos falou a respeito de um caso concreto. Ele tem inúmeros casos concretos, mas basta um exemplo, não é? Mas se quiser dar outros, esteja à vontade. É que eu me sinto assim, eu não me sinto à vontade nesse aspecto, por serem processos que envolvem colegas magistrados e a gente fica numa situação, não tenho o constrangimento de falar, mas, digamos assim, eticamente eu acho que não seria de contar casos assim, dos quais a gente infelizmente julga e tem conhecimento, que são lamentáveis efetivamente. Mas eu gostaria de deixar claro também que não se pode generalizar. Isso é um equívoco muito grande. No Brasil nós temos 16 mil magistrados. Ótimo. Nós temos em punição hoje no CNJ menos de 100 magistrados. Então nós não podemos dizer por esses menos de 100 que os outros 16 mil não são bons magistrados. Pelo contrário, todas as classes, e aqui tem que ficar claro, todas as classes profissionais têm as suas frutas podres dentro das suas cestas. Claro. A magistratura também tem. E todas fazem os seus expurgos e a magistratura também faz. Eu fiz essa pergunta ao conselheiro propositadamente, porque eu sabia da resposta dele. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe. Isso chama-se ética. É a ética que o magistrado conserva. É a ética que o desembargador do Tribunal de Justiça e o conselheiro do CNJ conserva. A bem da instituição, a bem também da sociedade. Correto? Correto. Eu sabia a sua resposta, viu? E só podia ser essa, e não outra. Bem, conselheiro, eu agora vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, nós vamos retornar para o segundo bloco, tá bom? Tá certo, vamos aguardar. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu quero apresentar o Dr. Thomas Lau, que faz parte do programa, inclusive ele é indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e também, hoje, coincidentemente, esta apresentação tem um valor maior, porque ele foi aluno do eminente e culto conselheiro Neves Amorim. Então, esta é uma comemoração muito boa, porque você tem mais intimidade como aluno
Sim, além de ser aluno do professor Amorim, ele também é vice-diretor da Fundação Armando Álvares Penteado, da Faculdade de Direito. Então, esse contato que a gente tem, já depois de formado, há longo tempo, há uns 5 anos, tem esse contato muito próximo com a faculdade. E isso é muito bom. Está vendo? Então, o Direito e Justiça em Foco proporciona, não é, este momento que você vem relembrar os velhos tempos. Obrigado, doutor Laércio. É? E obrigado novamente pelo convite. Ora, eu queria então que você já, por gentileza, doutor Thomas, faça uma pergunta ao conselheiro. Eu queria entender, até o telespectador talvez tenha essa ideia, doutor Amorim, a respeito das políticas desenvolvidas pelo CNJ, né? Quais seriam as políticas, os objetivos do CNJ e se também, como o senhor é coordenador da conciliação, da Política Nacional de Conciliação, o senhor vê alguma saída dessa morosidade da justiça? Como é que a gente vê o futuro? Porque estamos numa situação difícil atualmente. Como é que fica mais para frente? Desembargador Laércio, eu gostaria de iniciar dizendo da honra de estar aqui com um aluno meu, né? Muito obrigado. E eu não falo ex-aluno porque a gente passa a vida aprendendo um com o outro. É verdade. Não é só o professor que ensina, ele aprende com o aluno. É claro, claro. E é um engano dizer que só o professor ensina, não, ele aprende também. Então Thomas, é um grande prazer tê-lo aqui, tá novamente vendo você com sucesso, participando do programa aqui com o nosso desembargador, que sempre honrou o Tribunal de Justiça, sempre elevou o Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Isso são pessoas assim que a gente tem que manter na justiça. Então eu desejo a você todo o sucesso daqui para frente, como já o fiz desde a sua formatura. Obrigado. Muito bem. Como disse no começo, o CNJ ele é muito maior do que aquelas punições que são feitas para juiz. Ele tem um espectro dentro da justiça muito grande. Por quê? Porque ele trata de políticas públicas e de cidadania, que muita gente esquece. Por exemplo, o Pai Presente, o programa do Pai Presente. O CNJ desenvolveu esse programa para que aqueles que quisessem reconhecer seus filhos poderiam fazê-lo sem um processo judicial. Entendi. O mutirão carcerário, em que nós verificamos no ano de 2010 310 mil processos de pessoas presas. Né? E soltamos aí, seguramente, 10, 15 mil pessoas que estavam indevidamente presas pelo Brasil. O programa Amazônia Legal, em que nós começamos a cadastrar toda aquela parte referente às terras da Amazônia. Não existia um controle, um cadastro. O CNJ que está fazendo isso. Sobre o CENIP, que é a central, que nós vamos colocar todas as certidões do Brasil inteiro, dos registros de imóveis. Para que de norte a sul nós possamos acessar. Vou comprar um imóvel no Maranhão. Eu aqui em São Paulo acesso e digo, olha, a propriedade é de tal pessoa mesmo. Seria uma central. Exatamente. Entendi. Então nós vamos, mas isso vai pegar o Brasil inteiro. Nós vamos ter, o juiz precisa fazer uma penhora sobre um determinado bem. Ele sabe quem é o dono, quais foram os anteriores proprietários do bem, quando é que foi feita a última transmissão desse bem. Tem a vintenária já online. Já serve para tudo. Então isso é uma política pública importantíssima. Né? E eu tenho, como coordenador nacional, uma paixão especial pela conciliação e pela mediação. Ótimo. Que é algo que eu vejo como a solução dos processos para o Brasil. Porque nós temos uma cultura da judicialização. Na faculdade, e você foi meu aluno, de processo civil, sim, o que eu lhe ensinei? Petição inicial, defesa, recurso. Em nenhum momento nós tivemos, ou tínhamos naquela época, uma preocupação em demonstrar que, da mesma forma que existe o conflito e o litígio, você mantém outros conflitos que não necessariamente virarão processo. Que nós podemos ter pessoas habilitadas para solucionar conflitos de forma alternativa, sem precisar movimentar a máquina judiciária, sem precisar sobrecarregar a máquina judiciária.
Então, isso é uma coisa que nós temos que, e o CNJ está fazendo isso, que é a capacitação de pessoas para essa finalidade. Então, nós temos cursos do CNJ que eu coordeno, junto com uma equipe fantástica, que faz com que nós tenhamos pessoas habilitadas. E não é pessoas habilitadas genericamente, não. Nós temos, sim, um curso genérico de mediação, de conciliação, mas nós temos cursos que, olha, eu quero ser um mediador do direito de família. Então, nós vamos especializar a pessoa no direito de família. Eu quero ser um mediador de sistema financeiro da habitação. Então, nós vamos direcioná-lo para essa forma. Por quê? Porque o modo de se tratar as pessoas no momento do conflito é diferente. Então, aquele que mexe com o direito de família, ele tem que ter um perfil mais psicólogo, um perfil com muito mais calma, porque os conflitos são maiores, os atritos familiares são, às vezes, raivosos, né? Então, a gente tem que ter uma pessoa que não entre nisso e que ela não vai induzir as pessoas à decisão, ela vai fazer com que as pessoas tomem a decisão. Esse é o grande segredo do mediador. Então, nós estamos fazendo isso justamente para que nós tenhamos uma política pública de mediação que vá fazer com que o judiciário seja desafogado, que as pessoas saiam satisfeitas. Porque a decisão judicial, 50% fica contrariado. Por quê? Porque perde. Os outros 50% ganhou. Então, um ganha, tu perde. Então, sempre fica aquele resquício. Quando você faz a pessoa própria buscar a solução e achar aquilo que é melhor para ela, fica tudo muito mais fácil. Acaba essa animosidade. Então, isso é muito importante. Nós fizemos no CNJ algumas ações, alguns mutirões muito importantes. E eu me permito aqui trazer... nós fizemos um mutirão de conciliação do sistema financeiro da habitação, que é algo muito importante. Então, nós trouxemos a Caixa Econômica, trouxemos o mutuário devedor, fizemos que eles sentassem, conversassem, né? E pudessem começar a pagar, porque nada mais angustiante para o ser humano do que ele dever a casa própria, a casa dele. Ele está devendo a casa própria. Então, nós temos um mutirão que é algo emocionante. As pessoas se emocionam quando conseguem solucionar. Quando resolvem, né? Resolvem, às vezes, com prestações pequenas. Olha, eu quando assumi esse compromisso, eu ganhava X, hoje eu ganho X menos tanto. Uma renegociação, né? Exatamente. Permitindo que a pessoa possa pagar. Entendi. Então, só para em 2011, nós tivemos aí nas regiões dos tribunais regionais federais 15.751 audiências e fizemos 57% de acordo. Quantas audiências, desculpe? 15.751 audiências. Que maravilha. Tá certo? Então, nós fizemos disso tudo 5.900 acordos, ou seja, 6.000 acordos, o que deu 57% de sucesso. 50% é óbvio. Então, o que nós fizemos? Nós revertemos para os cofres do Sistema Financeiro da Habitação 364.900.000 reais. Serviram para quê? Para construir novas casas. Claro. Se as pessoas não pagam, o sistema não constrói novas casas. Claro. Então, tudo isso é o retorno, né? É o retorno. Exatamente. Então, isso tudo é algo que gira dessa forma. Né? Nós tivemos um mutirão da conciliação no ano de 2011. Nós estamos na 6ª edição e todo ano o CNJ faz a Semana da Conciliação. Na última semana, que foi em novembro de 2011, nós fizemos, entre a Justiça Federal, Trabalho Estadual, nós marcamos 421.000 audiências. Nossa. Realizamos 80%, 339.000 audiências, o que gerou 48% de acordo, 163.000 acordos. Isso significa que nós tiramos das 3 justiças 163.000 processos que estariam para julgamento. E essas audiências são realizadas em que lugar? Nós fazemos o seguinte, na Semana da Conciliação, nós escolhemos um tribunal e os outros 2 tribunais vão ao mesmo local. E montam-se ali setores de conciliação. Então, por exemplo, esse 2011 foi feito no Rio de Janeiro. Então, no Tribunal de Justiça do Rio. Aí ele foi a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Fizemos um centro ali,
onde as pessoas durante uma semana foram para fazer as suas conciliações. Ótimo. E trouxemos para os centros, mais que isso, os grandes litigantes. Porque o CNJ tem uma lista dos maiores litigantes. Né? Então nós trouxemos telefonias, bancos, empresas de crédito, colocamos todas ali, para que as pessoas pudessem não ter que ir nas centrais. As pessoas trouxeram pessoas preparadas para fazer acordo ali. Então isso foi uma semana de trabalho. Uma semana. Então esse é o número. Nós tivemos uma movimentação de R$1 bilhão em uma semana. Que maravilha. Professor Amorim, você tem, tendo em vista tudo isso, tem alguma ideia, alguma proposta de legislação, mudança no Código de Processo Civil para que isso ocorra de imediato? Tenho. Eu só queria concluir. Nas 5 semanas de conciliação, 2006 a 2011, nós tivemos nós marcamos 2 milhões de audiências, realizamos 1,5 milhão de audiências, ou seja, em 6 semanas, uma semana por ano. Efetuamos 738 mil acordos, movimentamos 4 bilhões e meio de reais e atendemos 3 milhões 122 mil pessoas. Isso significa que nós tiramos da justiça 738 mil processos. Isso é muito importante. Esses dados revelam o quê? O sucesso da conciliação. O sucesso da mediação. Daí nós temos agora um novo Código de Processo Civil em andamento. Então nós estamos fazendo uma proposta agora ao Ministério da Justiça para que ele encaminhe uma proposta tornando obrigatória a participação de mediador e conciliador nos tribunais, mediante um cadastro, aqueles que fizeram cursos. Então eles poderão se cadastrar e poderão então trabalhar junto ao judiciário. Sabe que eu tive que fazer um curso para isso? Curso, eu tenho inclusive o certificado. Então, é um curso que o CNJ promove. O CNJ promove, exatamente. Que nós promovemos aqui em São Paulo junto à Escola da Magistratura. Exatamente, nós fizemos. Isso, e a gente brevemente fará um outro curso, não só para juízes, mas também para estudantes e para prepostos. Claro. Porque nós temos que pensar o seguinte, nós temos que preparar pessoas fora do judiciário, para que elas possam atuar. Por exemplo, prepostos de banco. Eu preparando um preposto de banco, ele vai negociar com o cliente e evitar que o processo chegue ao judiciário. Claro. É claro. Se eu der técnicas a ele, ele vai conseguir resolver. Preparado, né, para resolver. Claro. Aí é o grande segredo de tudo isso. Eu acho que nós temos que ter, sim, uma legislação própria de mediação, modos até mesmo de remunerar, eu sei que depende de lei, mas isso depende também de um esforço e da boa vontade daqueles envolvidos em solucionar o problema mediante a mediação e a conciliação, que eu acho e tenho firme propósito de levar isso à frente, porque creio ser esse o meio melhor e mais rápido para que nós solucionemos a morosidade da justiça. Bem, nós já temos intimidade com a conciliação nas jurisdições. Eu mesmo sou coordenador da conciliação da jurisdição de Atibaia e também lá de Itanhaém. E nós temos um sucesso, como você coloca, conselheiro, também um sucesso de 50% a 60%. Não é? Isso nós trabalhamos, não é? E queremos que as pessoas, como bem disse o conselheiro, tomem as decisões. Elas tomem as decisões, porque conciliar é muito melhor que sofrer o problema, não é? Que leva para casa um constrangimento muito grande. Se você é chamado para conciliar, você deve se esforçar para conciliar. E o esforço é muito bom porque nós temos o resultado. Agora, em segundo grau de jurisdição, conselheira, não é bom o resultado. Eu sou obrigado a dizer isso aqui, por mais que tentemos uma solução, nós não conseguimos, porque existe uma decisão de primeiro grau. E esta decisão de primeiro grau, ela força o vencedor a até não comparecer. Isso nos dá uma frustração, não faz ideia. Uma frustração muito grande. Mas mesmo assim, nós estamos lá,
firme, tentando e até a exaustão, não é? Fazer com que a coisa dê certo. Eu estou fazendo esse depoimento para que até leve para o Conselho Nacional de Justiça, porque é uma preocupação nossa. Por isso que eu lhe disse que a decisão judicial machuca e a conciliação e a mediação não machuca. Exatamente. Mas acha que a mediação tem todo esse projeto, a possibilidade de nós atingirmos um grau de consciência nessa parte? E nós temos que trabalhar durante um tempo, porque isso é uma mudança de cultura. É verdade. E essa mudança de cultura, ela carece, como toda mudança de cultura, de um trabalho reiterado e forte para que as pessoas entendam exatamente aquilo que está sendo feito. Então, por isso que nós fazemos a semana. Por que a gente faz a semana e não faz o ano inteiro? Não, a gente faz a semana para que ela, durante o ano inteiro, reflita nos tribunais. Então, o CNJ trabalha uma semana para mostrar, olha o que nós fizemos em uma semana. Vocês, tribunais, têm uma obrigação de fazer muito mais que isso. Claro. Entendeu? Então, nós damos aí os caminhos, dizendo, olha, é assim que funciona. Então, essa é a função do CNJ, é dar um direcionamento para que os tribunais possam seguir e crescer em relação a isso. Né? E a política da mediação, que deve nortear daqui para frente a justiça brasileira, ela tem que efetivamente criar mecanismos privados, inclusive. Né? Câmaras privadas. Né? Posso contar Pode contar, claro. Eu estava dando uma palestra em São José dos Campos, e um advogado perguntou assim, mas, conselheiro, os advogados vão perder com isso. Porque os clientes vão se conciliar, Falei, eu acho que o senhor não entendeu bem o espírito daquilo que deve acontecer. Por quê? Porque se ele consegue fazer uma mediação, ele consegue um resultado mais rápido e um honorário mais rápido. Sim. Óbvio. Se eu pego um litígio e cobro de um cliente 10 mil reais para resolver aquele litígio, ele vai demorar na justiça 10 anos. Se eu dividir isso por ano, ele vai ganhar R$1.000 por ano. Certo? Uhum. Se eu pegar e fizer uma mediação que demore 3 meses e cobre R$5.000, metade daquilo que eu cobraria, eu recebi em 3 meses 5 mil. Claro. E resolvi o problema. Eu ganhei mais na mediação e na conciliação do que no processo judicial. Porque se eu dividir R$1.000 por 12 meses, eu ganhei R$100 por mês. Se eu dividir R$5.000 por 3 meses, eu ganhei R$1.500 e poucos por mês. Fora a preocupação como advogado também, né, no trabalho. Não, claro. Isso, então, que não se tenha a ilusão, o advogado acha que vai perder mercado. Não vai. Por quê? Porque o conflito, a conciliação e a mediação, elas acabam com o conflito que existe naquele momento. Mas a humanidade jamais acabará com os seus conflitos. As pessoas jamais deixarão de se separar, um acidente automobilístico jamais deixará de existir, alguém será atropelado um dia, alguém ofenderá o outro em dano moral. Claro. Isso vai continuar. O fato gerador não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir é o processo para resolver isso. Então. Isso vai ser resolvido de uma forma que as partes se componham assim, e saiam satisfeitas com aquilo que elas Oxalá propuseram. Nós modifiquemos esta cultura, e os advogados terão que entender, como explica bem o nosso querido conselheiro. Bem, conselheiro, o programa já está chegando ao final, lamentavelmente, porque a sua presença aqui, ela é uma espécie de purificação da alma, porque dizer ao povo aquilo que, afinal de contas, acontece, a verdade, a informação correta, é excelente. Excelente para nós que ouvimos o conselheiro, não é, desta forma, explicando detalhes que o público não conhece. Então, este é o nosso lema, este é o nosso, esta é a nossa intenção. Então, conselheiro, eu queria, então, dar oportunidade para que, e ofereço as câmeras, não é, para que você, então, coloque as suas considerações finais. Meus queridos amigos. Ótimo. O espírito
republicano, de res pública, de coisa pública, não pode deixar de nortear aquele que trabalha no serviço público, seja qual for a sua função. Do juiz ao escrevente, do enfermeiro que prestou um concurso no Hospital das Clínicas, ao diretor do Hospital das Clínicas, e assim por diante. Quem cuida da coisa pública tem que zelar por ela e fazer com que ela seja sempre bem utilizada por aqueles que estão custeando a res pública. Muito bem. Por isso, nós somos uma república. Exato. Tá certo? Então, eu vejo assim, que nós temos uma grande responsabilidade e não abriremos mão dessa responsabilidade. Porque abrir mão de responsabilidade é muito fácil. O difícil é você assumi-la. Então, eu tenho um compromisso comigo e com o meu tribunal. Ótimo. De dizer que eu, enquanto tiver possibilidade de honrar a minha opção de vida de magistrado, ela será honrada a custo que custar. Muito bem. Eu o parabenizo por isso, o parabenizo também pela posição que ocupa do CNJ, conselheiro, representando o Estado de São Paulo, que é muito importante, é o Judiciário de São Paulo, e quero dizer a você, caríssimo telespectador, a vantagem que nós temos hoje, apresentar um programa, eu costumo dizer, diferenciado. É um programa que leva uma informação correta a você, repito várias vezes, porque esse é o nosso objetivo. E hoje o conselheiro José Roberto Neves Amorim nos trouxe esta felicidade de levar a você esta informação. Quero agradecer também ao Dr. Thomas Obrigado, a participação nesse programa e agradecer muito a você, meu caro, querido conselheiro do CNJ, por ter vindo aqui e trazer, como eu disse há pouco, esta felicidade. É uma felicidade muito grande. E o seu senso de cidadania ficou demonstrado aqui. É muito importante para nós. Muito obrigado.